Vale ficar ligado nesse artigo 5 para não cair em pegadinhas, ok? Todas as pessoas, sem exceção brasileiros ou estrangeiros, possuem direitos fundamentais quando estiverem em território nacional. STF, aplica-se ao estrangeiro, mesmo que não tenha domicílio no Brasil. Não são apenas as pessoas físicas titulares dos direitos fundamentais, as jurídicas e até mesmo o Estado também são titulares. Direito à vida, direito de viver e de ter uma vida digna, não é absoluto. STF, possibilidade de aborto de feto anencéfalo. STF, possibilidade de pesquisa com células-tronco de embriões descartados. STF, há um caso de pena de morte na Confira, 88, em caso de guerra declarada. Direito à felicidade. STF, reconhecimento de uniões homoafetivas como entidades familiares. Princípio da igualdade, não é absoluto, pode haver diferenciação entre indivíduos que estejam em situações diferentes, mas apenas dentro da lei e apenas nesse caso. Igualdade na lei, legislador não pode criar leis que discriminem pessoas. Igualdade perante a lei, os aplicadores da lei não podem discriminar pessoas que devem ser tratadas igualmente perante a lei. Ainda segue alguns entendimentos do STF. STF, as ações afirmativas como as cotas raciais são aceitas. STF, limite de idade em concursos públicos só pode ser imposto por lei, não é válido se regulamentado apenas no edital. STF, pode haver critérios distintos para a promoção de homens e mulheres na aeronáutica. STF, indivíduos transgêneros possuem o direito de alterar o seu nome e gênero no registro civil, não há necessidade de cirurgia de transgenitalização ou tratamento hormonal, e não há necessidade de processo judicial. STF, os operadores do direito não podem estender vantagens estabelecidas legalmente para alguns grupos a outros que não foram abrangidos pela lei. Pode haver discriminação entre homens e mulheres em casos específicos, mas somente através de leis ou da Confira, 88. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Princípio da legalidade x reserva legal. Princípio da legalidade lei em sentido amplo, como atos infralegais. Reserva legal lei em sentido estrito, apenas aquelas que foram elaboradas através de processo legislativo. Liberdade de expressão. STF vedação ao anonimato, não pode haver a instauração de processo de persecução com base no recebimento de denúncias anônimas, porém pode haver apuração prévia para verificar a veracidade da denúncia. STF, pode haver manifestações públicas em defesa da descriminalização do uso de entorpecentes, assim como para a defesa da legalização do aborto. STF, discursos de ódio são proibidos. STF, a liberdade de expressão não pode abranger manifestações racistas. STF, não há necessidade de diploma ou registro profissional para o jornalista. STF, direito ao esquecimento é inconstitucional. Direito de resposta, abrange tanto as pessoas físicas como as jurídicas. Deve ser proporcional ao dano. Ainda poderá ser acumulado com a indenização material, moral ou a imagem. TCU. Não pode haver sigilo quanto à autoria de denúncia contra administrador público, em tese pelo princípio da ampla defesa. Fique atento às jurisprudências e aos pontos em destaque. Liberdade religiosa. Brasil é um Estado laico. A administração pública e os governantes não podem promover a atividade religiosa. STF. Ensino religioso deve ser facultativo em escolas públicas. STF. Pode haver sacrifício ritual de animais em cultos de religiões africanas. STF. Não consiste em liberdade de expressão, e é proibido ações que desmereçam outras religiões. STF. Pode haver remarcação de provas de concurso em razão da guarda sabática. Escusa de consciência.
Oitava, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei, norma de eficácia contida. STF. É ilegítima a recusa à vacinação dos pais aos filhos menores por conta de convicção filosófica. Liberdade de manifestação. STF. A vedação à censura. A liberdade de manifestação do pensamento não poderá ser restringida pelo Estado ou na seara jurisdicional. STF. A imprensa tem o direito de expandir suas críticas a qualquer um, mas poderá responder civil e penalmente pelos excessos. Ainda há o direito de resposta proporcional. Direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. STF. Não é necessária a ofensa à honra do indivíduo para que haja condenação por danos morais. STF. Em caso de exame de DNA para descobrir a paternidade, não pode obrigar o pai a realizar o exame. STF. Pode haver decisão judicial que proíba a divulgação de fatos relativos à pessoa por jornalistas. STF. A cláusula de modicidade em relação à indenização de servidor público. STF. É constitucional a publicação do nome e dos vencimentos dos servidores públicos. Portanto, a privacidade dos agentes públicos é relativa. STF. Não é necessária a autorização prévia do biografado ou de sua família para que seja publicada a biografia. Ainda, é admitida a publicação de biografias não autorizadas. STF. É direito do indivíduo o sigilo bancário, mas em razão do interesse público, esse poderá ser quebrado quando houver a devida fundamentação e somente pelas seguintes autoridades. Poder Judiciário. Comissões parlamentares de inquérito, CPI federais e estaduais, as municipais não podem. Autoridades fiscais quando Lei nº 105. Houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Forem informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Ministério Público quando STJ, em conta de entes públicos. STF, em defesa do patrimônio público. O TCU e os TCE. TCU, recursos públicos. Direito à inviolabilidade domiciliar, é relativo. STF, conceito de casa, compartimento habitado, aposento de ocupação coletiva, aposento privado não aberto ao público. O domicílio profissional está abrangido. Ingresso na casa poderá ocorrer com consentimento do morador, a qualquer hora. Sem o consentimento do morador, quando sob ordem judicial, durante o dia. Em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, a qualquer hora. Considera-se o dia no intervalo de 6 horas às 18 horas, doutrina majoritária. 5 horas às 21 horas, Lei nº 13.869/2019, nova Lei de Abuso de Autoridade. Saiba que a inviolabilidade domiciliar também se aplica ao fisco e à polícia judiciária. Sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Assim como na inviolabilidade domiciliar, há algumas exceções. Quebra de sigilo das comunicações telefônicas, acesso ao histórico de ligações telefônicas. Autorizados: Poder Judiciário ou CPI. Interceptação das comunicações telefônicas, acesso às gravações de conversas. Autorizados: Poder Judiciário. Requisitos: confira 88, a ordem judicial, ou existência de investigação criminal ou instrução processual penal, ou lei que preveja as hipóteses e forma que ocorrerá. Requisitos não cumulativos. STF. Pode haver interceptação telefônica durante uma conversa entre o acusado e seu defensor. STF. Dados obtidos por meio de interceptação telefônica e escutas ambientais podem subsidiar processo administrativo disciplinar.
STF. Em caso de investida criminosa, pode haver escuta telefônica feita por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial. STF. É ilícita a interceptação telefônica que foi fundamentada em denúncia anônima, caso haja prisão em flagrante. Ilícitas as provas obtidas por acesso ao WhatsApp, quando não há autorização judicial. Caso o celular seja apreendido em operação de busca e apreensão, havendo ordem judicial, as provas obtidas por acesso ao WhatsApp serão lícitas. Fique atento aos pontos destacados abaixo. Liberdade de ofício. STF. Não é constitucional a exigência de diploma para a profissão de jornalista. STF. É inconstitucional a exigência de fiança para a impressão de notas fiscais. STF. É constitucional a prova da OAB. Assegurado o acesso a informações. Liberdade de locomoção. Direito à reunião. Não há necessidade de autorização da autoridade competente, mas sim prévio aviso. A reunião deve ter fins pacíficos. Poderá ser realizada em locais abertos a públicos, mas não poderá atrapalhar outra reunião que foi avisada primeiro. São elementos da reunião: pluralidade de participantes, tempo, finalidade e lugar. Pluralidade de participantes. A reunião é de ação coletiva. Tempo. A reunião deve ter duração limitada, ou seja, possuir caráter temporário. Finalidade. Objetivo determinado, finalidade lícita, pacífica e sem armas. Já foi objeto de cobrança em provas que não será motivo para a dissolução da reunião o fato de uma pessoa estar armada durante a reunião. Lugar. A reunião deverá ser realizada em local determinado. O percurso pode ser móvel, como em passeatas e comícios. Liberdade de associação. A criação de associações independe de autorização de autoridades estatais. Não há necessidade de a associação ter personalidade jurídica. As associações apenas poderão ser suspensas por decisão judicial, e para serem dissolvidas deve haver decisão judicial transitada em julgado. Não podem ser criadas associações de caráter paramilitar. Representação judicial. Artigo 5, 21. Associação, em regra, precisa de autorização dos associados, representação processual, para realizar a defesa dos interesses dos associados em ações judiciais, que não sejam a impetração de mandado de segurança coletivo. A necessidade de autorização para representação pela associação não pode ser dada por autorização genérica. Apenas os associados que autorizaram a representação judicial estarão sujeitos à execução do título judicial. A impetração de mandado de segurança coletivo, estudaremos nas próximas aulas, não é uma forma de representação judicial, mas sim de substituição processual. Artigo 5 graus, LXX. Portanto, não há necessidade de autorização expressa dos associados, mas pode haver autorização genérica. Mandado de segurança coletivo, substituição processual, autorização genérica. Ações judiciais e representação judicial, autorização específica. Sindicato. Não precisa de autorização de filiados. Direito de propriedade. Desapropriação. Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Haverá indenização prévia e em dinheiro, exceto se for realizada para desapropriar. Para a reforma agrária. Imóvel urbano não edificado que não cumpriu sua função social. Confiscatória. Requisição administrativa. Iminente perigo público. Interesse público. STF. Um ente federativo não poderá requisitar bens, serviços e pessoal de outro ente. Pequena propriedade rural não poderá ser penhorada para pagamento de débitos originados da atividade produtiva quando cumulativamente houver exploração econômica do bem pela família e
o débito for decorrente da atividade produtiva desenvolvida. Direitos do autor. Enquanto viver, total controle sobre sua obra. Após a morte, limitação temporal do direito, haverá transmissão para os herdeiros pelo tempo expresso na lei. Inventos industriais, privilégio temporário. Direito de herança. Norma sucessória que mais beneficia os herdeiros brasileiros. Pode ser norma brasileira ou do país de origem do falecido, caso seja estrangeiro. Caderno de erros. Acusado e condenado por ter violado segredos de Estado, apesar de o tratado de extradição poder ser aplicado, o crime imputado não permite a extradição. Art. 5º. LI. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Segundo o CNMP, considera-se crime político todo fato culposo, seja praticado individualmente ou por grupo de pessoas, dirigido contra a segurança do Estado, seja em referência à sua soberania, à sua independência ou à forma de seu governo. Com igual natureza à de magistrados, a vitaliciedade é prerrogativa prevista constitucionalmente para os oficiais das Forças Armadas, que só podem perder o posto por decisão de tribunal militar de caráter permanente ou de tribunal especial. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo à divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais eventuais. Excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra da imagem da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. A divulgação da lista de devedores da anuidade que deveria ser paga ao Conselho não afronta o direito à privacidade. Além disso, a divulgação não foi vexatória.